Boa tarde, pessoal. Chamar aqui o professor Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos. Estou só aguardando aqui o professor Marcos Vinícius. E aí a gente já começa a tirar as dúvidas aqui. Vou achar o professor aqui. Agora foi. Ah, tudo bem, professor? Ah, tudo bom, professor? Tudo Quanto tempo? certinho. Gente, sejam bem-vindos. Vamos Boa lá, já tem gente tarde. aberta aí. Nossa, 52 já. Ana, tô dando aqui um tchauzinho aqui para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Enquanto o pessoal está entrando, gente, vou só dar aqui as boas-vindas. É, agradecer a todos, né, pelo interesse aí na segunda live do imposto de renda com o professor Marcos Vinícius. Vão mandando perguntas, porque aí eu vou lendo as perguntas e vou passando aqui para o professor, tá? Então, o nosso único combinado aqui hoje vai ser que ninguém sai com dúvida, tá? Se ainda tiver dúvida, a gente vê uma terceira live, a gente vê aqui o que que a gente É. vê o que faz, tá bom? Então, gente, E se ficar com dúvida, ainda precisar fazer a declaração, o NAF está aqui à disposição de vocês, tá? O- Tem o Instagram, pode mandar mensagem para o Instagram da- do NAF. O e-mail a gente já está providenciando, ainda não saiu definitivo, mas já já a gente já vai ter um e-mail também. Então, quem precisar de mais ajuda, a gente está aqui para ajudar todo mundo que tem dificuldade aí com o isso imposto de aí, renda. gente. E o perfil do Instagram do NAF o perfil é naf.estácio.cg, tá? Depois eu acho que a gente coloca, quando a gente gravar, né? A live vai ficar gravada, a gente coloca lá. E a gente tem um e-mail provisório, que é o e-mail do Gmail, que também está lá e vocês podem usar se vocês tiverem alguma dúvida. Então, ou entrem no perfil, né, do NAF, do West Shopping, ou diretamente pelo e-mail, tá? Então, só vou aqui dar as boas-vindas ao professor Marcos Vinícius. Temos aí a honra, né, de ter o professor como professor responsável pelo NAF desde fevereiro desse ano. Então, ele já entrou, né, ele montou a equipe, né,
Aqui tem uma pessoa mandando, Amandinha, coloca o seu e-mail aqui, por favor, para a gente ver, tá bom? Que a gente manda uma mensagem para você, tá? A gente verifica se a mensagem que você mandou chegou no nosso e-mail mesmo, tá? Então, antes de passar a palavra aqui para o professor Marcos Vinícius, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso gestor, né, o professor Rodrigo Lauria, que sempre nos dá essas oportunidades para conversar com vocês, para criar esse canal aqui direto, né, da gente com a nossa comunidade, com os nossos alunos, com os familiares, né? O NAF ele tem esse objetivo, né, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, nosso objetivo é esse, né, prestar esses serviços, não só durante o período de imposto de renda, o NAF ele funciona o ano inteiro. Agradecer também a todo o suporte, então a gente tem a Joyce, que acabou de entrar, a gente tem a Joyce, tem a Ju, tem a Maísa, que está com a gente incansável também, a Amanda, então aqui fica o nosso agradecimento a todo esse esforço, é um trabalho em rede, é um trabalho em equipe, a gente não conseguiria estar aqui conversando com vocês sem todo esse apoio, né? Então, agora, gente, ó, toda hora tá pausando, será que tá ruim a internet? Tá pausando para todo mundo, gente? Ou vocês estão me ouvindo bem? Porque agora também eu vou parar de falar, vai ser o professor aqui, juntos somos mais fortes. Isso aí, Maísa. Gente, então vou passar aqui a palavra para o professor Marcos Vinícius. Professor, seja muito bem-vindo, a live é sua. Eu estou aqui só para ler os comentários e facilitar alguma coisa, tá? Mas, por favor, você é o nosso astro, nosso super especialista, né? Com mais de quantos anos aí de experiência na área? 30 anos. Então, por favor, a palavra é 30 sua. tá bom. A gente fala mais de 30, pronto. Não precisa muito mais do que isso, senão a gente entrega a idade. Mas eu faço declaração desde a época que era em papel, né? Que a gente tinha uma trabalheira danada e fazia rascunho à mão, calculava tudo à mão, depois datilografava, era uma beleza. Ficava às noites e noites. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Mas as exigências da Receita também, elas acabam sendo maiores, também acabam eles solicitando mais coisas. Olha, Então, temos aqui uma primeira pergunta aqui, ó. Alguma novidade da Receita, né? Alguma orientação diferente da Receita Federal por conta da pandemia, professor? Mudou alguma coisa nesse processo, além do que a gente falou na última, né? Dos prazos de entrega, o que mais mudou? é, a única coisa que realmente alterou por conta da pandemia foi o prazo de entrega, uma vez que até a própria legislação é do ano passado. A declaração se refere a 2019. Então, não houve nenhuma benesse com relação a qualquer mudança, a não ser o prazo. Seria até complicado mudar alguma coisa do ano passado. Claro que a legislação sempre pode vir para favorecer ao contribuinte, nunca para prejudicar o contribuinte. Então, você poderia ter até alguma novidade aí, né? A principal clamor que nós temos aí de mudança é com relação à tabela progressiva, que ela não é reajustada desde 2015. Então, isso faz com que muita gente que não tinha que pagar imposto de renda, depois de 5 anos, passa a ter reajuste de salário e chega a ter que pagar imposto. O que gerou também, acredito, que muito dos problemas que ocorreram durante o recebimento do auxílio emergencial que o governo estava dando, que está dando, de R$ 600, muita gente tinha pendência no CPF que nem sabia, por conta de ter tido obrigatoriedade de apresentar a declaração e nem sabia que estava obrigado, porque historicamente nunca apresentou. Então, não era o perfil de contribuinte. Então, então, ele passou a ter
a fazer a declaração e não fez, Uhum. caiu em mais. Olha, a gente tem Alguma outra outra pergunta pergunta aí? aqui. Como obter o código de acesso no ECAC, né, para quem declarou o imposto de renda pela primeira vez? Porque ele pede os códigos, né, ele pede os números de 2018 e 2019. Ele pede os dois últimos. Quem nunca fez, aí só na agência da Receita mesmo que ele vai conseguir. Se ele fez em 2019, referente a 2018, ele consegue, eles aí só vão pedir um código, vai pedir só o anterior. Ou no máximo o título eleitoral, como outra informação. Perfeito. Professor, enquanto a gente está vendo aqui, o pessoal ainda está esquentando aqui, né, para a gente começar as perguntas. Você quer colocar algum ponto, alguma dúvida recorrente que aí na tua experiência... Ah, chegou mais uma aqui, ó. Chegou mais uma aqui. Quem tem poupança tem que fazer... Acho que tinha passado uma outra de Ah, poupança. tem mais uma de poupança? Deixa eu ver É. aqui. Não, acho que era essa que você começou a falar, poupança, não? Eu acho que é essa daqui, né? Quem tem poupança tem que fazer a declaração para o imposto de renda? É a pergunta da Vandinha aqui, né? Que tá... Só por ter poupança não é fator obrigatório. O que obriga os contribuintes a apresentarem a declaração anual de ajuste é rendimento tributável acima de 38 mil, arredondando aí para a gente não ficar com quebradinho, acima de 38 mil apresenta a declaração. Rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil ou bens acima de 300 mil. Então, se essa poupança for maior que 300 mil, você está obrigado a apresentar a declaração. Se ela não for, você tem que ver as outras. Por si só, a poupança você não é sinal de estar obrigado a apresentar a declaração. E uma vez obrigada, por qualquer um dos motivos, você tem que relacionar todos os bens, inclusive a poupança. Perfeito. Tem mais um aqui do Cláudio. Fiz minha declaração no primeiro dia e até agora está em processamento. Ele está perguntando se isso é normal. É, não deveria. Então, pode ser uma sinalização que tem algum problema com a declaração dele. Normalmente, ela é processada de uma maneira rápida, né? Às vezes, quando tem restituição, eles já colocam que está em fila de restituição. Mas se ele está... É bom que ele vá acompanhando, ele deve ter gerado um código de acesso, ele deve estar acompanhando lá. Se ele não gerou o código de acesso, é bom gerar o código de acesso para entrar no ECAC, que você consegue ver, além se ela está processada ou não, se tem alguma pendência. Tá? Aí, se tiver alguma pendência, consegue resolver essa pendência aí. Entendi. Tá? Se tiver alguma dúvida, não conseguir qualquer coisa, se cair em malha, alguma coisa, fala com a gente lá no NAF. Mais uma pergunta aqui, professor. Quem investe em renda variável tem que declarar as ações? Quando você tem movimentação em bolsa, sim, você tem que apresentar a declaração. Quem tem compra e venda de ações, que é a renda variável, sim, você está obrigado a apresentar a declaração. E lá dizer qual foi a movimentação que você teve. Mesmo que tenha tido prejuízo, aí tem que demonstrar esse prejuízo. Temos mais um caso aqui. Aí, Caso imóvel. Gente, eu não estou falando os nomes, é porque às vezes o perfil de vocês eu não consigo saber o nome, né? Então, ó, tem mais um aqui. Ó. Caso o imóvel seja vendido, né, por um valor menor que o declarado, mesmo assim temos que fazer o demonstrativo de ganho de capital? Vamos lá, tem algumas isenções para dispensas de apresentação do formulário. Se for o único imóvel que a pessoa tenha e não ter
mesmo com lucro, até 440 mil, valor de venda, ele está dispensado de apresentar um formulário. Tá? Agora, se ele tem mais de um imóvel ou comprou um outro imóvel com a isenção, há uma isenção também para quem tem um imóvel e vende para comprar um outro, então tem uma isenção, mas a princípio, sim, ele deve apresentar o formulário para demonstrar que houve prejuízo e não ganho. Mas se for o único imóvel, está dispensado. Perfeito. Temos aqui uma dúvida da Isabela. Salário de estagiário deve ser declarado? Sim, a não ser que seja uma bolsa CNPq. Aí é rendimento isento. Agora, se a pessoa. Aí tem que ver. Se o estágio, ela recebeu no estágio mais de 28 mil, então ela tem que apresentar a declaração. Agora, se for menor de 28 mil, ela não precisa apresentar a declaração por conta desse rendimento do estágio. E no caso da bolsa do CNPq, só se for mais de 40 mil durante o ano, que ela está obrigada a apresentar a declaração. Esse é rendimento isento. Entendi. Tem mais um aqui. Aí a Amanda está perguntando de novo, né? Se uma vez que a sua declaração já esteja na fila de restituição, dá para respirar aliviado? É sinal que está tudo ok? A princípio, sim. A Receita ainda tem 5 anos para fazer qualquer outra checagem na declaração. Mas é mais difícil. Você está lá em fila de restituição, fica lá consultando para ver todo dia 10, para ver se vem. Dia 10 eles liberam o acesso a quem vai ter restituição naquele mês, no dia 15. E tem aqui a Aline, né? Ela está falando aquilo que você já tinha falado antes, declarar investimentos na Bolsa, né? Mesmo que você tenha tido prejuízo, você deve informar os prejuízos também, certo? Qualquer movimentação deve se declarar. Sim, sim. Deve declarar, porque senão eles não têm como saber que houve o prejuízo. Então, você demonstra lá, tem um campo lá específico para renda variável, na própria declaração. Da venda de imóvel, não, tem um campo separado. É um campo só é um programa à parte. O ganho também na Bolsa de Valores, ele é pago mensalmente. Então, a pessoa tem que calcular todo mês para ver se teve lucro ou não. O ideal também, quer dizer, se ela não movimentou mais de 20 mil por mês, ela não está obrigada nem a apresentar a declaração, nem pagar o imposto. Tá? Se a movimentação dentro do mês, quer dizer, a venda de ações dentro do mês não chegar a 20 mil reais. Se ultrapassar isso, aí tem que fazer o demonstrativo e apresentar. Perfeito. Só fazer uma pergunta. Agora, se por algum outro motivo ela está obrigada a apresentar a declaração, aí ela vai informar também isso. Só vou fazer uma pergunta, gente. Vocês estão escutando bem? Porque tem um de vocês aqui que está falando que está travando bastante. Vocês estão escutando bem as explicações do professor? Não travou. Porque só uma pessoa estava reclamando aqui, só para confirmar. Mais uma pergunta, professor. É aconselhável colocar a mãe que recebe pensão do governo como dependente? Né? Aqui a Natália está perguntando. Não existe uma regra de bolo, uma receita que você pode usar para todo mundo. O que você deve fazer? Você coloca a sua mãe como dependente e coloca o rendimento dela também. A pessoa de mais idade, normalmente plano de saúde é mais caro. Então, você tem essa possibilidade de abater também os gastos com saúde. Então, tem que ver o que é mais. O que você faz? Faz a declaração sem colocar a sua mãe como dependente. Vê qual vai ser o resultado de imposto a pagar ou a restituir, qual o valor.
inclui. Se for mais benéfico, você deixa. Se não, você retira esse valor. Mas aí ela tem que ser, você tem que colocá-la como dependente, mas colocar todos os rendimentos dela também. Tá, perfeito. Tem aqui pendência do e-social pode ser compensada com a restituição? A Receita Federal, todos os tributos federais, eles podem ser compensados uns com os outros. Quando a Receita faz o processamento da declaração, encontra alguma pendência que esse contribuinte tenha com imposto de renda, de anos anteriores, no caso é social, ele é administrado pela Receita, a Receita Federal juntou com a Receita Previdenciária e agora é uma só, então ele pode fazer essa... Quer dizer, normalmente como funciona? Quando ele processa a declaração, ele diz, olha, você tem uma pendência aqui. Compenso ou não? Ele manda uma carta perguntando. Se a pessoa não concordar, ela tem 30 dias para se manifestar. Falar, olha, eu não quero que compense um com o outro. Senão, se a pessoa não falar nada, a Receita faz essa compensação, né? Porque também ela não quer pagar alguém que é devedor dela também ao mesmo tempo. Então, ela faz essa compensação automaticamente. Mas a pessoa pode recusar se ela discordar de que aquele valor é Mas devido. aí Às a vezes a pessoa pessoa nem... ela pode não concordar, mas ela tem o prazo para responder, né? Se ficar em silêncio, se ela não responder, Vai continua. responder aquilo. Aí, Aí a Receita processa a ó, compensação. temos mais uma aqui da Aline, ó. Aposentado, por exemplo, que teve divergência da declaração, né? E aí vai retificar a declaração nesse mês. Não vai entrar mais no calendário de restituição de pagamento como prioridade? Esse aposentado que fez essa retificação? Não, continua com prioridade. Ele vai entrar na frente de outras pessoas. Se ele se entregou a declaração agora em junho, no mínimo em julho que ele vai receber, né? Mas ele continua tendo prioridade, ele deve receber na frente de outras pessoas. Deve entrar no primeiro lote depois. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais aqui. Vamos ver aqui. Tem algumas pessoas falando que a gente está travando. Olha, o NAF está aqui, ó. Tá participando, gente, ó. Tá aqui, ó. naf.estácio.tv, ó. Minhas Vocês meninas podem aí. perguntar aqui para elas também. São sensacionais. Gente, não tem mais pergunta? Ninguém tem mais. Ah, existe limite para a retificadora? Chegou mais uma. Existe o limite para fazer a retificadora? Limite o quê? De valor ou de prazo? Ele não deixou claro aqui. Tanto faz. Não existe nenhum tipo de limitação. A única pendência que a qualquer tempo pode mudando qualquer declaração. A única coisa, depois que o tipo de declaração de forma simplificada, que você desconta 20% dos rendimentos, ou a declaração na forma completa, onde você, na forma completa, você deduz todas as despesas médicas, construção, dependente. Então, você tem a completa e a simplificada, vamos dizer assim. Quando você... Professor, peraí, só um que minutinho. tá Tá travando, gente? Vamos ver Melhorou se travou. agora? Um travou, os dois? Um só.
Gente, quem está travando? A gente A repete a gente pergunta, a gente repete. repete aqui. Melhorou agora? Repete. Então, a resposta. Eu, Pessoal, melhorou? acho que Não travou deu para todo mundo. escutar a resposta no começo. Agora voltou, tá melhor. Então volta a resposta, Vamos lá. professor. Então, vamos lá. Qual era a pergunta mesmo? Eu acho que era do limite para Já esqueci a retificadora, não era? pergunta. Qual é? Ficando velho. Era o limite para retificadora, não Hã? era? Acho que essa foi a última pergunta que eu fiz. Ah, retificador. Isso, a retificação há limite para retificar a declaração. O contribuinte pode fazer essa declaração depois dos 5 anos. Tem 5 anos para fazer essa retificação. Você só não pode retificar se você fez no formulário completo, onde você abate despesa médica, despesa de construção, despesa de dependente. Você não pode mudar para um modelo simplificado depois que passar o prazo de entrega. Então, depois de 30 de junho, até 30 de junho, você pode retificar qualquer coisa na declaração. Depois de 30 de junho, você não vai poder retificar de um formulário completo para um simplificado. Outra questão que impede a pessoa de entregar a declaração retificadora é quando você recebeu alguma notificação da Receita. Se a Receita mandar uma notificação para você, pedindo para você levar documentos, nesse momento você não consegue retificar a declaração, porque eles já identificaram algum problema. Você, com código de acesso, você consegue ver lá se está tudo bem, mas aí e fazer a retificadora. Mas, por exemplo, a partir de janeiro do ano seguinte, eles já começam a mandar notificação. Às vezes eles dizem, olha, tem alguma pendência, olha lá, resolve. Mas se eles mandarem uma correspondência pedindo a documentação que você comprove, nesse momento você já não pode mais retificar. Eles identificaram alguma inconsistência na sua declaração e aí só por meio de fiscalização. Você vai levar os documentos, eles vão ver e podem glosar. Tá? Mas não. Ótimo. Fora isso, pode retificar quantas vezes quiser. Tá, tem aqui uma dúvida também, se tiver dívida ativa na União, né? É possível que a Receita não pague a restituição? É possível que ela faça esse tipo de compensação. Ela vai querer fazer a compensação. Enquanto você estiver devendo, ou não parcelar, ou não fizer nada, ela vai segurar a restituição, para não pagar alguém que está devedor dele. Se está na dívida ativa, mas houve o parcelamento, aí ela deve. Agora, se está na dívida ativa sem nenhum tipo de parcelamento, ela vai brecar a restituição. Ela vai mandar aquela correspondência que eu falei no início, para ver se faz a compensação, se você concorda ou você discordando da compensação, ela vai aceitar, vai acatar, não vai compensar, mas também não vai te devolver enquanto você não resolver a tua pendência lá na dívida ativa. Devendo e devolvendo, eles não gostam muito disso. Tá certo. Gente, mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui. Passei alguma que eu não tenha lido aqui para o professor? 60. Se não, o professor pode colocar aí, pode Deixa trazer eu ver aqui. algumas dúvidas que ele, né, tenha já. Ah, peraí, temos mais uma aqui, ó. Posso retirar o cônjuge se minha declaração cair em malha, né? E esse for o motivo da malha? Sim, pode, não há problema nenhum. Se você descobrir antes deles te intimarem, né? Eu tive um caso não só para cônjuge, para qualquer dependente também, isso é possível, né? Você, quando eu tinha um cliente que tinha uma filha menor, e
foi crescendo, todo ano coloco, até que ela ainda não tinha completado a idade, 24 anos, cursava curso superior, só que ela começou a estagiar. Aquela pergunta do estágio, né? Linkando uma com a outra. Ela começou a estagiar. E a fonte pagadora informou para a Receita que ela teve rendimentos. Eu continuei colocando ela como dependente sem me preocupar, né? De perguntar se ela tinha rendimentos ou não. E, para minha surpresa, depois que entregou a declaração, a gente foi fazer a verificação lá do código de acesso para ver se tinha sido processada, estava em malha. Justamente a falta de entrega da informação do cônjuge não, da dependente. Então, aí eu refiz a declaração, eu fui ver, ó, tinha X de imposto a pagar, tirando a filha, quer dizer, incluindo o rendimento dela, passava para quanto? Tirei ela como dependente, diminuiu o imposto, quer dizer, ficava menor do que incluir no rendimento dela. Então, eu tirei todas as informações, entreguei uma declaração retificadora e essa passou sem problema nenhum, não houve nenhum tipo de problema depois. Ele recebeu a restituição e foi tudo tranquilo nessa parte. Ó, a gente tem aqui a Alessandra falando. O pessoal não Eu estou achando bastante, ó, temos elogios. Ó, tem a Alessandra Viana aqui falando que está agradecendo, né? A Paula Pedro também está aqui. Ninguém tem dúvida, gente? Todo mundo já enviou essa declaração? Obrigado a vocês. Todo mundo já enviou? Ela está falando isso. Pessoal, se você quiser trazer alguma dúvida que você receba, né, e recorrente no seu trabalho aí, diretamente com os clientes, né, para declaração também, fica à vontade, porque às vezes a pessoa não está com dúvida aqui ou está... Ó, temos mais uma aqui, ó. Uma pessoa que entrega o imposto de renda todo ano, né? E esse ano, né, faz 65 anos, ela está isenta? Esse ano, então, vamos ver. O maior de 65 anos que é aposentado de órgão federal, ela tem uma isenção a mais. Então, você tem um limite de isenção que é 1908. Todo contribuinte tem esse limite de isenção. O maior de 65 anos tem o dobro disso. Então, ele tem quase R$ 4.000 de isenção. Tá, mas se ele ganha mais do que isso, tem parte tributável. O fato só de ter 65 anos não obriga ou desobriga ela a apresentar a declaração. Da mesma forma, vai ter que pegar o rendimento, o informe de rendimentos da fonte pagadora, provavelmente o INSS, e lá ver se tem rendimento tributável acima de 28 mil, tem que apresentar. Rendimento isento acima de 40 mil, tem que apresentar. Ou bens acima de 300 mil. Se não atingiu nenhum desses, ela não precisa apresentar a declaração. Não é o fato de ter 65 anos que a obriga ou desobriga de apresentar a declaração. Entendi. Não tem que fazer essa análise, né? Não é tipo compulsório. Completou 65 anos e está isento. Agora está travando para mim também. A minha pergunta foi, então não é compulsório, não é algo automático, ou seja, completou 65 anos, automaticamente está isento e não precisa mais declarar. Não, não é isso. 100 anos, se tem rendimento tributável, tem que apresentar a declaração, acima de 28 mil. Não há nenhuma isenção por idade para a pessoa
deixar de apresentar. Ela tem uma benessezinha, mas se ela tem qualquer outro tipo de rendimento, por exemplo, eu tenho aluguéis que somam mais de 28 mil no ano, mesmo com 65 anos, 90 anos, 100 anos, a pessoa tem que apresentar a Entendi. declaração de imposto de renda. Entendi, professor. Por idade não tem nenhuma dispensa Entendi. ou isenção. Ó, temos mais uma pergunta aqui da Alessandra, né? Diante daquilo que você tinha explicado, professor, daquele seu cliente que tinha uma filha que foi crescendo, crescendo, crescendo e começou a ganhar o salário de estagiário. A pergunta dela aqui é a seguinte: o meu filho está no primeiro ano do Colégio Naval e ele começou a ganhar um soldo. É a mesma situação, ou seja, ela deve declarar? Provavelmente vai ter que pegar o informe de rendimentos lá, pedir lá o informe de rendimentos, ver o quanto é o soldo para ver se é vantagem ou não. Né? Aí, lembrando que a gente está falando de 2019. A declaração agora se refere a 2019. Se ele lá em 2019 ele já estava como no Colégio Naval, se começou esse ano, essa preocupação ela vai ter no ano que vem. Mas se já foi no ano passado, aí sim. Aí é bom ver lá no Colégio Naval qual foi o valor, e checar se isso é tributável ou não, porque aí eles vão dar o informe, aí vai dizer se é que é isento, que tem alguns casos que eu sei estágio no CNPq. Para a questão militar, não tenho essa informação de ser isento, não. Porque militar paga imposto de renda do mesmo jeito. Tá. Perfeito. Temos mais uma aqui. Aí a pergunta é assim: então, se eu tiver um filho ou cônjuge, por exemplo, que tenha rendimentos, né, não posso incluir no imposto de renda? Ou devo incluir, né, no imposto de renda? Acho que foi essa a pergunta. Vamos lá. Você pode ser vantagem ou não. Pode ser vantagem num ano e desvantagem no outro. Então, cabe você fazer a declaração incluindo. Quer dizer, você faz a declaração sem incluir o dependente. Vê o quanto que você vai achar de imposto. Inclui o dependente e inclui o rendimento do dependente. Incluindo os dois, eles não tendo, ficando mais vantajoso, você apresenta. Porque quando você inclui dependente, é despesa com instrução, despesa com... Professor, só volta um pouquinho, porque está acabando. Despesa com instrução, despesa médica. Travou, professor. Volta só um pouquinho, que ela só concluiu, ela só completou aqui que ela então, não posso incluir, né? A pergunta dela é se ela tem um filho ou um cônjuge. Você pode incluir. Pode botar cônjuge. Você tem lá cônjuge, você tem companheiro também, aí você tem todos os tipos de companheiro, relação afetiva, não há problema. Com que a pessoa viva há mais de 5 anos, ela pode incluir como dependente. Mas, caso tenha rendimentos, esses rendimentos também vão ser declarados pela pessoa. Então, você tem que ver o que é mais vantagem. Né? Se eu tenho um cônjuge que está desempregado, por exemplo, a princípio é vantagem colocar, vou deduzir pelo menos aquele valor. Tem que ver se não é vantagem também entregar a declaração simplificada, onde eu abato 20%. Mas isso até o próprio programa já mostra para a gente qual é a vantagem ou não. A professora Renata aqui para mim. Então, vou falando. Qualquer coisa eu repito. Travou aí, Renata? De novo, aquilo que você tinha explicado, né? Travou? De novo, aquilo que você tinha explicado.
professor. Então, se vai colocar a despesa, tem que colocar o rendimento também, né? Não dá para colocar só um ou outro. Rendimento. E aí temos mais uma pergunta aqui. Previdência privada tem que declarar? Só por ter a previdência lá vai depender do tipo de previdência que você fez. Tá? O VGBL ele é incluído na declaração de bens. O PGBL ele é dedutível do rendimento bruto para calcular a base de cálculo do imposto. Então, eles têm formas de apresentar diferente. Mas só pelo fato de ter feito uma previdência privada, não é fator de você estar obrigado a apresentar a declaração. Temos mais uma aqui da Lisandra. O contra-cheque da minha mãe já desconta o imposto de renda, mas o valor que ela recebe anualmente, ela é isenta. Só ver aqui. Entendi. A dúvida dela é porque, apesar o valor total dela, ela deve ser isenta, mas mesmo assim desconta o imposto de A fonte pagadora não costuma errar muito assim nisso, não. Travou mais uma vez. O meu da forma correta. Já troquei aqui. E aí a gente vai alternando, né? Travo eu, travo o professor, travam os dois, né? Beleza. Bom, eu pergunto. Aqui, agora falou que eu me ouvi o professor. A gente tem mais uma pergunta aqui, professor. Se pode deduzir despesas com instrumentadora? A instrumentadora, não pode ser dedutível, não. Só médico, ela não é médica. Anestesia, sim, mas instrumentadora, não. Não é permitido deduzir, não. Só médico, dentista, hospital. Se tiver incluído no hospital, até poderia, mas só sem essa a inclusão, se estivesse na nota fiscal, por exemplo, de um hospital, mas em separado não cabe dedução porque não é uma das atividades que dão dispensa do imposto de renda. Não dedução. Entendi. Então, instrumentadora, não.
Instrumentadora não, gente. Não. Médico, anestesista. Não. O médico assistente pode ser instrumentadora. Olha, o Enéas está perguntando aqui se existe algum tipo de limite de quantidade de retificações, né? Quantas alterações no imposto já declarado o contribuinte pode fazer, por exemplo. Acho que você já falou disso. Já falei, mas Uhum. só Não, super repetindo importante. e completando um pouco. Você pode retificar isso à vontade, não há limite. Hoje, tudo é feito por computador. Então, antigamente, eu tinha um cliente que falava, não vou entregar retificadora, não, que eles vai chamar atenção sobre a minha declaração. Hoje em dia, isso é um processo natural, né? Então, é feito no computador, é um computador que vai fazendo essa análise. Ainda não temos uma inteligência artificial tão perfeita aí que possa chegar a falar, não, esse cara quer fazer algum tipo de trambique por conta disso. Você deve realmente tomar cuidado, porque que você está retificando, né? Cada hora põe de um jeito. O que está te levando a fazer várias retificadoras, né? Mas se você tem documentação de tudo, tem toda a explicação para aquilo, não tem por que você temer, né? Mas não é normal você entregar mais do que 3 retificadoras. Mas se tiver, você pode. E não tenha esse medo, não, vai cair, o fiscal vai ficar de olho em mim por conta disso. Não. É, é, a Receita, ela é muito, hoje em dia, ela é bem pessoal, né? Então você não tem essa questão de cair numa rotina de ser fiscalizado, né? Existem casos, sim, que você vai fazer isso se houver algum desvio na sua declaração, ela pode voltar a ser recorrente no mesmo erro que você cometeu, mas eles não têm uma lista negra assim. Claro, você tem alguns tipos de sonegação. Se você tiver com um crime, algumas atividades são mais visadas, como médico, dentista, onde há uma possibilidade de sonegação maior. Quanto assalariado, não tem muito jeito, ele retém na fonte. Não Entendi. tem muito jeito. Professor, eu acho que a gente consegue responder mais uma ou duas no máximo por conta do tempo. Se não acaba, dá uma hora, acaba, a gente termina sem se despedir aqui. A Aline aqui, preciso declarar outras rendas de trabalho autônomo, mesmo não retendo imposto? Sim, você precisa declarar, né? A rigor, você tem que declarar. Existe até o chamado carnê-leão. O autônomo, no caso médico, dentista, advogado, contador, ou qualquer outra pessoa que receba de pessoa física. Pessoa física que paga para pessoa física, não há retenção na fonte. Você não tem. Pessoa jurídica que paga para pessoa física, passou do limite, ele tem que fazer a retenção na fonte. O autônomo, para não ficar em situação diferente ou ter um privilégio de não ter retenção na fonte, ele mesmo está obrigado a apresentar a declaração, fazer o cálculo e recolher o chamado carnê-leão. Nesse carnê-leão, ele vai calcular todos os rendimentos que ele teve todos os rendimentos e vai de todas as pessoas físicas e vai calcular como se o empregado fosse e recolher o chamado carnê-leão. Na hora da declaração, ele volta a informar tudo de forma anual
e paga o imposto se tiver que pagar, ou tem restituição se assim apresentar na declaração dele. Perfeito. Ó, Fernanda, eu acho, né? Fê. Ótima live, tirou muitas dúvidas. Gente, tem mais algum? Opa, obrigado. Porque senão vão derrubar a gente daqui a pouco. Eu estou meio traumatizada com isso, que a de ontem com a professora Norma, eu nem consegui me despedir, nem conseguimos falar nada. Professor, muito obrigada. Norma falando. Professor Marcos Vinícius, aí, professor responsável pelo Núcleo de Apoio Contábil, né, e Fiscal aqui do Campus West Shopping. Está aí desde fevereiro com a gente, né, nesse super desafio. E quem tiver dúvida, gente, pode mandar. Eu vou pedir depois para a Maísa colocar, né, essa gravação vai para o feed, né, vai para o Stories também. Eu vou pedir para elas colocarem o perfil do NAF, remoto. Ela não pode recebê-los lá no espaço físico do NAF, né? Professor, alguma Aqui, ó, o NAF. Alguma última palavra, alguma mensagem aí para os alunos? Pode tirar dúvida por e-mail, sim, Leonardo. Pode e deve, viu? Não fica com dúvida para declarar o imposto de renda. O professor, confirma só. Isso, aproveitar que ainda temos um tempo aí. Confirma só, por favor, o e-mail lá do Gmail que a gente tem hoje, né? Que é o. NAF Campo Grande. NAF Estácio Campo Grande. Tudo junto, gente. NAF Estácio Campo Grande, tudo junto. @gmail.com. Tá? Ó, NAF Estácio ali, CG, ó. Ó. Então, pode deixar aqui no Instagram também, a gente vai responder. Teve uma menina lá que no início que falou que não teve resposta. Eu vou dar uma olhada lá para ver o que aconteceu, tá? Mas a gente está aqui trabalhando remotamente, a gente tem o nosso perfil maior aí no NAF era outro tipo de atendimento, em que as pessoas não têm muito computador, mas a gente aproveita e pega aqui, ó, NAF Estácio Campo Grande, @gmail, tá aqui. Então, a gente tem aqui toda a vontade aqui de ajudá-los aí. Tá? E os alunos aprenderem também como é que faz. Gente, então... Boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho aqui, que teve bastante. Muitos elogios. Tá vendo? Tá vendo? Gente, muito obrigada. Contem com a gente, contem com o professor Marcos Vinícius, né? E o NAF está aí para atender vocês, tá? Para ajudar vocês aí, não só nas dúvidas do imposto de renda, depois entrem lá, tem outros serviços que, né, que a super equipe do NAF presta, e contem com a gente, tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Maísa. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.